40 anos. Que há pessoas que acham que aquele regime é normal. Nós temos um fenômeno em Angola que se chama de micha. As pessoas estão a trabalhar na AGT ou em outras repartições, né, que ele acha, para além de ter o seu salário, que qualquer coisa ali é micha. Nós em Angola, quando a polícia nos trava e nos pede dinheiro, para nós é a coisa mais normal. Normalizamos a corrupção a baixo nível. Achamos que a corrupção é só aquilo que acontece lá a alto nível. Mas aqui o polícia nos cobrar a gasosa é a coisa mais normal. Então isso normalizou. Isso é o quê? É o sistema. Nós precisamos reformar o sistema. Mudança de sistema. Isso muda quando... Reformar ou mudar? Disse reformar. Não, porque as ditaduras não se reformam. Não, o Gama disse reformar o sistema. Reformar, tu cais. Não, o Gama disse reformar o sistema, era só isso. Eu entendi, o Gama disse reformar o sistema. Sim, mas as ditaduras, nós tivemos isso em Portugal em 1974. Estava o Marcelo, ou melhor, estava o Salazar. Nós temos uma ditadura, é isso? O que tem em Angola é uma ditadura. Não, no ponto de vista da classificação do regime, Angola não é uma ditadura. Se fosse uma ditadura, nós nem podíamos estar aqui. Angola é um regime, podemos ter uma democracia autoritária, isso sim. No ponto de vista da classificação do regime, Angola não é uma ditadura. O regime autoritário é uma ditadura. Não, Gama, não faz. Gama sabe que não. Gama, um regime autoritário, ok? Não é uma ditadura. Tu podes ter uma democracia autoritária até, ok? Mas nunca, ditadura é ditadura. Um regime autoritário, na classificação dos regimes políticos, não sabe que não é verdade. Não existe democracia autoritária. Existe. Existem dois tipos de governação. Existe a democracia e existe a ditadura. Dentro da ditadura, tu tens os regimes, totalitários, como a Coreia do Norte. O que é totalitário? É aquele regime que impõe o seu pensamento na sociedade. E isso em Angola não temos. O MPLA não impõe certo pensamento na sociedade. Não impõe que nós tenhamos que pôr nas nossas casas quadro do líder na parede. Não impõe que, em termos de... Se numa situação de incêndio, tenhamos que primeiro salvar o quadro e depois as nossas pessoas. Não impõe cortes de cabelo. O que nós temos em Angola, segundo a ciência, chama-se regime autocrático competitivo. É competitivo porque... Mas não, agora classificou bem, não é uma ditadura. Numa ditadura, o homem, você não tem liberdade de expressão. Nos regimes autoritários, Gama sabe que não é verdade, Gama sabe que não é verdade. Nos regimes autoritários, ok? O que você tem é uma certa liberdade, é a condição e muitas vezes sistemática do quadro de liberdade das pessoas. É o que nós vimos, jornalistas são presos, pessoas são amedrontadas, são ameaçadas, pessoas não podem exprimir-se livremente. Okay? Nos regimes autoritários você tem uma certa limitação, ok? No ponto de vista do seu quadro de liberdade. Nas ditaduras você não pode criticar o que você morre. Nem toda ditadura mata. Não, a classificação de uma ditadura é o indivíduo não tem liberdade nenhuma. Na Coreia você não tem liberdade nenhuma. O regime de Salazar não matava. E havia eleições. Você não tem. Cuba também tem eleições. Cuba tinha eleições. Havia eleições com múltiplos candidatos em Portugal. E era uma ditadura. Mas é o que eu estou a dizer. Cuba também tinha eleições. Portugal, nós bebemos a nossa experiência, a nossa fonte de política é Portugal. Quando o MPLA se fundou, o MPLA, a FNLA, a Frelimo, quando fundaram-se, eles fundaram-se para substituir o colono. Nenhum deles, nos seus estatutos, tinha o objetivo de democratizar Angola. Não, isso é que criaram regimes de partido único, a semelhança do colono. Porque era fonte isso é histórico. Isso é histórico. Isso é histórico, está aí no jornal. Eu não estou aqui o que eu estou a dizer é a classificação do regime. O Gama sabe, vários jornais, várias rádios, não é sinônimo
de democracia. Os regimes autocráticos competitivos, eles realizam eleições, mas ele manipula as eleições. Mas com certeza, mas estamos de acordo, agora estamos de acordo. Mas por isso é que estamos dizendo que Angola, nós temos um regime autoritário. Ele tem. Queres que eu diga uma coisa? A França. Nós em Angola temos o Tribunal Constitucional, é constituído por 11 juízes, todos eles são nomeados pelo presidente, pelo MPLA. Mas isso é característica dos regimes autoritários. A não abertura, mas isso é característica do dentro da ditadura tem o totalitarismo, tem o regime autocrático competitivo, como é o de Angola. Democracia, o Canadá, se você me disser, se você me disser que nós temos um regime, autocrático, é outra coisa, mas dizer que Angola é uma ditadura, a classificação do regime, não há. Você pode perguntar, regime autocrático, a devida ditadura. Gama, constitucionalista de renome com Fernando Macedo vai te dizer que não, ok? Vai te dizer que não. Não vai ter a classificação dos regimes políticos. Angola não é um regime, não temos uma ditadura. Temos uma autocracia, talvez vamos discutir isso. Somos uma democracia, uma democracia, autoritária, talvez vamos discutir isso. Mas na classificação, cientificamente falando, ciência política, direito constitucional, Angola não é uma ditadura. Você sabe que não é. Dentro da ditadura, tu tens o totalitarismo, como é a Coreia do Norte, e tu tens o regime autocrático competitivo. Autocracia, quando estás a falar de autocracia, quer dizer de autoritarismo. Autoritarismo quer dizer que é alguém que não respeita a tua vontade. É um autoritário. Mas eu disse que se nós somos autoritários, quando uma mulher nos diz somos autoritários, eu não nego isso. O que é autoritário é aquele que não respeita a tua opinião. Mas é o que nós temos. Mas é o que gosto do democrata. Não, mas vou dizer, num regime autoritário, num regime autoritário, e pode até ser numa democracia autoritária, você tem isso. Não vai longe. Abre aí o Google, vê o significado de autoritarismo. Gama, eu não estou a discutir conceitos. Eu estou a dizer do ponto de vista da classificação como tal. Não é um conceito. Você disse que Angola é uma ditadura. Eu disse que não. É uma ditadura. Não é. Vou dizer, constitucionalista como Fernando Macedo vão dizer que não. Não sou eu. Urbano. O Macedo em tempos... Macedo vai dizer que não. Não, o Macedo em tempos, no Congresso dos Juristas, perguntou ao Rui Ferreira se ele achava que Angola é uma democracia. E o Rui Ferreira disse que é uma democracia em construção. Não. A pergunta não foi essa. Democracia em construção. Se Angola é um regime autoritário ou não. Se Angola é um regime... A pergunta do Macedo foi... E ele classificou Angola como um regime autoritário. Regime autoritário é uma ditadura. Uma democracia autoritária. Sim. Um regime autoritário é uma ditadura. Vai na internet, encontras artigos, entrevistas do Macedo a dizer isso que eu estou aqui a reproduzir. Gama. Nós, quando saímos às ruas, e vou dizer aqui enquanto ativista, nós chamamos Angola de um regime, que nós dizíamos que Angola era uma ditadura. Vivemos numa ditadura. E é normal, estamos a falar enquanto ativista. Agora, enquanto opiniões... Aqui você está falando enquanto opinião médica, e estamos aqui a fazer ciência. Você sabe que não é assim. Existem elementos que vão classificar. Num país em que você tem abertura, você viu o debate na TV Zimbo? Havia debates abertos e já havia muito mais abertura no tempo de Eduardo Santos. Essa abertura que tínhamos no passado degradou-se, piorou-se. O país está cada vez mais autoritário, com certeza. Ou seja, havia já uma tendência de muito mais abertura do ponto de vista do plano democrático. E as democracias não são perfeitas. Isso não é sinônimo de democracia. Não percebe? Isto não é sinônimo da ausência de ditadura. Salazar também realizava eleições, havia debate. Eu não classifiquei Angola por ser um regime democrático, por haver eleições. O que eu estou a dizer... O regime do apartheid, era uma ditadura e havia eleições. Eu não estou a dizer que não. Nas ditaduras pode ter até eleição também. Então estás a eu em momento algum Angola é uma defendi que Angola é um regime democrático. Ciência política, Angola tem características de ditadura, é uma ditadura. Não. Uma coisa é você dizer que Angola tem características de ditadura, mas não ser ditadura. Reúne as condições de ditadura. Não, vou dizer, se você me disser... Alguém que reúne as condições do marginal
É um marginal. Não, Gama. Deixa-me aqui precisar. Alguém que reúne as características de um democrata. Gama, um democrata. Gama, repito, se você me disser que Angola tem características de um regime, ok, de uma ditadura, é totalmente aceitável no ponto de vista científico, da ciência política, porque num regime autoritário tem alguns elementos de uma ditadura. Não é a mesma coisa que uma ditadura. O Gama sabe que é verdade, mas pronto, eu compreendo. O Gama está aqui na condição de analista político, mas de certa forma talvez tenha muito mais apetência para enquanto alguém que defende muito mais a oposição, está a perceber? E é normal. Mas eu penso... Estou a dizer isso, porque é aquilo que nós estudamos na escola. Sim. Ok, Sim. Vamos avançar. Eu não duvido disso. Se disseres que nós temos elementos, o regime atual tem elementos de uma ditadura, não é o mesmo que você disse lá no princípio, que Angola é uma ditadura. Porque num regime autoritário, Gama, nos regimes autoritários, você vai encontrar elementos de uma ditadura, mas que não faz a ditadura. Existem aspectos essenciais para a classificação de uma ditadura que Angola não é. Vamos equilibrar. Já entendemos, portanto, digamos assim, a opinião do Urbano e aquela que é a opinião do José Gama. Vamos avançar, mas